Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Fala para o seu irmão, ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos expomos diante da Tua palavra nessa noite e pedimos: enche-nos de revelação, enche-nos de vida, enche-nos da Tua verdade, enche-nos de unção. Levanta-nos nesse dia como os ministros de reconciliação, embaixadores de Cristo, para pregarmos o Evangelho da graça, que traz justificação para as nossas vidas. Abre os nossos olhos, que nós possamos ter clareza, em nome de Jesus. Amém? Então, nesse texto, Paulo fala qual é a nossa missão. E Paulo fala que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Você tem um chamado, você tem um serviço para executar em Cristo. Qual que é esse chamado? O Senhor te chamou para ser um ministro de reconciliação. Amém? Fala para o seu irmão, você é um ministro de reconciliação. Agora, o que significa essa palavra reconciliação? Se você vai no original grego, o significado dessa palavra é isso: restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependem e colocam a sua confiança na morte expiatória de Cristo. O Senhor nos chamou para pregarmos a graça de Deus, a fim de que os pecadores se arrependam e coloquem a sua confiança no sacrifício de Jesus. Amém? Isso é o Evangelho, irmãos. Nós somos chamados para ser ministros dessa reconciliação. E Paulo, ele é tão enfático nessa posição que ele também nos compara a embaixadores de Cristo. E esse termo é poderoso porque qual que é a função do embaixador? Hoje as nações têm embaixadores em vários países. Então, aqui no Brasil nós temos embaixadores de várias nações e embaixadas de várias nações. E é engraçado quando você olha esse símbolo da embaixada e do embaixador, é precioso porque o que o embaixador faz? Ele vem para ser mediador, para ser aquela figura que vai trazer conciliação entre um país e outro. O embaixador dos Estados Unidos vem ao Brasil para estabelecer uma relação com o Brasil, com a nação brasileira. Não uma relação de paz, uma relação de harmonia. Essa é a função do embaixador. E Paulo nos diz que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe aonde você está, irmão? No seu trabalho, onde o Senhor te colocou. O Senhor te chamou naquele lugar para ser ministro de reconciliação e ser embaixador de Cristo. Você é embaixador do reino dos céus a fim de trazer o reino dos céus, trazer o Evangelho, trazer a palavra da reconciliação àqueles que estão alheios e distantes de Cristo. Amém? Então Paulo nos fala aqui nesse texto que ele nos chamou para sermos ministros
embaixadores. E qual que é o tema, qual que é a mensagem dos embaixadores? Paulo fala aqui no último versículo 21. Qual que é o tema, qual que é a nossa mensagem que nós temos como embaixadores para trazer para as pessoas? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem dos embaixadores. Essa é a mensagem dos ministros. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, você precisa entender esse termo, justiça, para que você possa entender qual que é a sua mensagem e o que nós estamos aqui para pregar. E se você não entende esse termo e não entende como nós alcançamos a justiça, você vai ser alguém que vai estar pregando uma palavra que não é o Evangelho. Eu preciso instruir você aqui nessa noite para que você seja um pregador do Evangelho, que é mediante a graça, que traz justificação de graça. Então essa palavra justiça é uma palavra que foi muito desgastada no meio cristão evangélico, e que na nossa sociedade ela já tem um sentido que não é o verdadeiro sentido da palavra. É outro significado que é aplicável também. Então no meio evangélico talvez você já ouviu alguém falar para você: Deus é amor, mas é justiça. Alguém já ouviu isso? Talvez você já ouviu pessoas falarem esse termo, porque os cristãos confundem a justiça de Deus com a vingança de Deus. Entenda a diferença. Eu vou te falar o termo justiça, mas as pessoas confundem justiça com vingança, porque quando na verdade eles estão falando que Deus é justiça, ele está falando, Deus é amor, mas você toma cuidado, porque ele também é justiça. Se você não tomar cuidado aí, se você andar errado, ele vai trazer justiça. Ou seja, ele vai te castigar. Ele vai pegar você de alguma forma. Esse é o entendimento de muitos cristãos. E o entendimento que nós temos por justiça também na sociedade é um entendimento onde eu preciso de vingança, ou seja, quem errou precisa pagar pelos seus erros. Então quando alguém morre, alguém é assassinado, as pessoas vão para a rua fazer protesto, o que elas pedem? Justiça. Ou seja, a pessoa errou, ela precisa pagar pelos erros dela. Isso é um termo para justiça nos nossos dias, mas esse não é a justiça que nós encontramos na palavra de Deus. A justiça que Deus deu para nós tem outro significado e outro termo. Sabe qual que é a tradução? Qual que é o significado dessa palavra justiça? Justiça é ser aceito por Deus. Amém? Se eu posso traduzir justiça da forma mais simples possível para você, justiça é ser aceito por Deus. Fala isso para o seu irmão para você nunca mais esquecer. Fala, justiça é ser aceito por Deus. Justiça é você ser encontrado, aprovado diante dos padrões morais de Deus. Então Deus tem um padrão moral. E esse padrão moral é um parâmetro para nós. E para que alguém se ache justo, ele precisa estar adequado a esse padrão moral que foi colocado por Deus. Consegue entender isso? Então ser justo, quando a palavra usa o termo
justo. Quanto já viu esse termo na palavra de Deus? Quando a palavra usa o termo justo, ele está se referindo àquele que alcançou esse elevado padrão moral e foi aceito por Deus. Esse é o justo. Consegue entender o significado do termo dessa palavra? Então é você se encontrar aprovado diante do padrão moral de Deus. E eu tenho algo para falar para você nessa noite. Isso é humanamente impossível. Isso é impossível por nós mesmos. Nós vamos chegar lá. Você por si mesmo, segundo a sua força, você não consegue suprir a justiça, você não consegue se apresentar diante de Deus como justo. Porque o pecado ainda está em nós. E quando nós olhamos para nós, nós vemos falhas. Nós vemos erros. Então nós não conseguimos nos adequar a esse padrão da justiça de Deus. Mas a verdade do Evangelho é: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. A verdade máxima do Evangelho, a essência central de todo o Evangelho é: nós recebemos o dom da justiça que vem de Deus. No Evangelho você não é justificado por aquilo que você pratica, por tentar se colocar como justo diante do padrão moral de Deus. Mas você é justificado porque Cristo se fez pecado e nos tornou justiça de Deus. O que Efésios diz? Nós somos salvos pela fé, mediante a graça, e isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a verdade máxima do Evangelho é: nós somos justificados. Você é encontrado aceito diante do padrão de Deus, não por aquilo que você pratica, mas por crer que Cristo praticou a verdade, Cristo praticou a justiça em nosso lugar e nos deu o presente, o dom de sermos encontrados justos. Amém? Acho que você não entendeu isso ainda, mas até o final dessa palavra você vai entender. Em nome de Jesus. O nosso Evangelho é um Evangelho da justificação pela fé e não pelas obras. O nosso Evangelho é aquele que crê em Cristo para ser encontrado justo, para ser encontrado aprovado. Amém? Sabe o que as pessoas procuram lá fora? Sabe o que as pessoas procuram lá no mundo? Justificação. As pessoas lá fora, as pessoas em cada uma das religiões, estão procurando ser aprovado dentro dos padrões de Deus. Não é pouco comum você ouvir isso. Por que você frequenta tal religião? Não, porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Alguém já ouviu isso? Não, eu frequento aqui o Espiritismo porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu vou praticar aqui boas ações, boas obras, para que na próxima reencarnação eu possa me reencarnar livre dessa pobreza, dessa miséria. Vou reencarnar rico. E se você vai para qualquer outra religião foi dada para tornar o homem melhor, para tentar fazer que o homem
melhore em si mesmo e tentar achar justiça diante de Deus. Mas na verdade isso é impossível, porque a palavra diz que nós não podemos ser justificados pelas nossas obras. E sabe o que é mais triste? Os cristãos, os seguidores do Evangelho, da graça, estão trilhando o mesmo caminho que as outras religiões. Porque nós vemos hoje, infelizmente, muitos cristãos, muitas igrejas pregando a justificação, a justiça que provém da prática da lei. Ou seja, você precisa ir melhorando, você precisa ser aperfeiçoado, você precisa praticar um conjunto de regras para que você possa ser encontrado aprovado. Esse não é o Evangelho da graça de Deus. E se você é um cristão e vive desse jeito, ou você ouviu o Evangelho que é segundo esse caminho, eu posso te falar, se nós pregamos essa palavra que não é o Evangelho, não nos difere em nada das outras religiões. Se você está aqui nessa igreja, ou se você frequenta essa igreja, se você frequenta uma célula para se tornar uma pessoa melhor, para seguir um conjunto de regras que vai te justificar, eu posso te falar, pode ir para qualquer religião, porque qualquer religião prega isso. Qualquer religião vai pregar para você que você precisa se tornar uma pessoa melhor. Agora, a única religião que prega que Deus traz justiça, de graça, mesmo para aqueles que não praticam o conjuntinho de regras, é o Evangelho. A única religião que prega que a justiça não vem pelas obras, mas pela fé no sacrifício de Jesus, é o Evangelho puro e verdadeiro. E esse é o Evangelho que nós queremos seguir nessa igreja, amém, irmãos? Agora, se você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer seguir um conjuntinho de regras, para que você possa melhorar a cada dia, para que você se sinta mais próximo de Deus, mais espiritual, mais me sentir melhor. Ai, quando eu pratico essas coisas eu fico tão bem. Posso te falar, pode procurar qualquer religião. Qualquer religião vai te propor isso. Mas a única religião que prega que a justificação vem pela graça é o Evangelho. Nós estamos aqui para viver esse Evangelho. Amém? Sabe, eu queria fortalecer isso com os irmãos. Paulo aborda esse tema no livro de Gálatas. Eu aconselho aos irmãos, estudem o livro de Gálatas. Se aprofundem nesse livro. Tem um livro do pastor Aloísio, que é o estudo de Gálatas. Eu aconselho os irmãos a comprarem. Acho que tem até disponível na nossa livraria. Esse livro é muito precioso porque Paulo, na carta de Gálatas, ele aborda justamente esse tema. Porque Paulo abriu a igreja de Gálatas, ministrou lá o Evangelho, que é segundo a graça e não mediante a lei. Só que depois que Paulo foi plantar outras igrejas, vieram cristãos legalistas que diziam para os Gálatas que o Evangelho não era só pela graça, mas agora eles tinham que se circuncidar e seguir as leis de Moisés, para que eles pudessem ser encontrados justos, para que eles fossem aperfeiçoados. E eles começam a pregar isso aos Gálatas. E Paulo tem que escrever uma carta para exortar os irmãos da Galácia sobre esse assunto. E ao ler o livro você vai ver, Paulo é tão duro, Paulo é tão confrontativo. Por quê?
Porque aquelas pessoas não estavam mexendo com coisas que eram superficiais. Aquelas pessoas estavam mexendo com coisas que eram fundamentos. Ou seja, o Evangelho da Graça para nós é fundamento. Todo o resto, tudo que nós pregamos, é tudo superficial. Se você acredita que a ceia é com vinho ou se é com suco de uva, se você acredita em qualquer outro assunto, nada disso impede você de estar conosco, porque maior é o que nos une do que o que nos separa, amém? Se você aceita algumas práticas que outros cristãos não aceitam, então tantas coisas que são superficiais, que não definem o nosso relacionamento, porque é superficial. Eu posso discordar de você e você pode discordar de mim. Então nós temos muitas crenças a respeito do reino. Então são coisas que há espaço para que você possa crer diferente. Mas quanto ao Evangelho, quanto à justificação pela graça, isso é fundamento. Não tem como nós negociarmos essa palavra. Por isso Paulo vem tão duro para confrontar os Gálatas. Nós não podemos negociar essa palavra entre nós. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo em Gálatas, no capítulo 1. A partir do versículo 6. Sabe, eu creio que esse livro de Gálatas, ele é tão central para nós esses dias. Porque, infelizmente, a realidade que nós encontramos na maioria das igrejas hoje é que muitas igrejas têm caído do Evangelho da Graça. E têm entrado no Evangelho onde a salvação é pela graça. Mas você só é justo quando você pratica a lei. Ou seja, a pregação é Jesus mais alguma coisa. Jesus, ou seja, Jesus vem e te salva. Jesus te salvou. Jesus bate no seu ombro e fala: salvei, viu? Perdoei seus pecados. Você está aí bonitinho, cheirosinho. Agora tu cuida, hein? Porque senão, se você não cumprir agora a lei e os mandamentos, agora você vai perder. O negócio vai ficar feio para ti. É mais ou menos como se Jesus chegasse para nós e falasse isso. Então a pregação da maioria das igrejas e o que os cristãos creem hoje é Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais dar o dízimo. Cristo mais frequentar os cultos. Cristo mais seguir os mandamentos. Cristo mais alguma coisa. Quando na verdade o Evangelho da Graça nos propõe Cristo e somente Cristo. E sabe, o diabo tem usado dessa estratégia para tirar o foco de muitos cristãos de tudo aquilo que eles conquistaram em Cristo. O diabo tenta te distrair com tantas regras, com tantas leis, que você fica tão fixado nas regras e em você mesmo, e esquece da graça e da justiça que você alcançou em Cristo. Sabe, nós precisamos estar atentos a isso. E lá no capítulo 1, no versículo 6, Paulo fala assim para os Gálatas: maravilha-me que tão depressa passeis aquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja ele anátema.
Paulo fala: eu me admiro porque vocês tão depressa saíram do evangelho da graça, onde a justificação vem pela graça, aonde a santificação vem pela graça, aonde a provisão vem pela graça, aonde a aprovação vem pela graça. Vocês saíram tão depressa desse evangelho e entraram para outro evangelho, quando na verdade não é outro evangelho. Mas existem pessoas entre vós que estão torcendo, que estão mudando a palavra de Deus. E Paulo desfere uma maldição no Novo Testamento. Existe maldição no Novo Testamento, na Nova Aliança? Existe. Paulo fala: ainda que um anjo apareça do céu para pregar outro evangelho, ou ainda que nós mesmos venhamos pregar outro evangelho, que não seja o evangelho que nós ministramos para vocês, que é o evangelho da graça, que é o evangelho da justificação, seja esse anátema, que significa maldito. Olha como o assunto é tão sério que Paulo amaldiçoou aqueles que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho da graça, e que na verdade que não é evangelho. Então olha a seriedade como Paulo trata o assunto. E aí, se nós vamos lá para o capítulo 2, o versículo 16, Paulo diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De nenhuma maneira. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitua-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha o que Paulo fala nessa porção da palavra. Ninguém pode ser justificado pela prática das obras da lei, apenas pela fé em Cristo. Defina lei. Quando nós falamos sobre a velha aliança, quando nós falamos sobre a lei, ao que nós estamos nos referindo? Ao que Paulo se referia? Paulo se referia à lei como o conjunto de leis que o povo judeu tinha, que tinha como base os 10 mandamentos. Ou seja, tinha os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés na velha aliança, e cada um daqueles mandamentos tinha artigos em cada um daqueles mandamentos, assim como a nossa Constituição. Exemplo, um dos mandamentos é: não matarás. Mas existiam artigos. Por exemplo, se um ladrão entrasse na casa de alguém, e esse alguém fosse e matasse aquele ladrão em legítima defesa, ele não era culpado por aquela morte. Isso está na lei de Deus. É engraçado que isso está na Bíblia e não está na nossa Constituição, né? Ou está e é interpretado de maneira errada. Mas, então, a lei se refere a esse conjunto de leis que tem como essência os 10 mandamentos. E Paulo fala:
esse conjunto de lei não tem poder para nos trazer justiça. E quantos pastores, quantos líderes, ao invés de você ver pregando o evangelho, você os encontra pregando a lei. Você os encontra pregando os mandamentos. Mas Paulo fala, a lei não tem poder de justificar, apenas a fé em Cristo. E toda vez que nós pregamos a lei, toda vez que nós pregamos esse conjunto de regras que o cristão tem que praticar para ser supostamente aprovado, sabe o que nós encontramos? Pecado. Toda vez que alguém sobe aqui e prega e semeia lei na sua vida, sabe o que você vai colher? Pecado. Porque toda vez que nós nos deparamos com a lei de Deus e nos deparamos com nós mesmos, nós nos encontramos em falta. Sim ou não? Porque seja sincero com você mesmo. Alguém já quebrou os 10 mandamentos? Alguém consegue cumprir os 10 mandamentos em sua essência completamente? Por que então muitas vezes nós buscamos praticar esses mandamentos para ser encontrados justos diante de Deus, se é impossível? É justamente isso que Paulo está falando para nós. Pela lei, ninguém será justificado. Pela pregação da lei, toda vez que um pastor, um líder chega para você e fala, olha, você não pode fazer isso, viu? Vem para o culto. Você não está vindo para o culto? Deus vai te pegar, viu? Você não está dando dízimo? Você não está ofertando? Toma cuidado que o devorador vai te pegar. Quem já ouviu isso? Já ouvi demais. O que é isso? Lei. Toda vez que nós pregamos lei, colhemos pecado. Quanto mais lei, mais pecado. Agora, todas as vezes que nós subimos aqui para pregar o evangelho e pregar a graça de Cristo, que nos deu um presente, que é a justiça pela fé, que é a aprovação que nós alcançamos em Deus, não pela prática da lei, mas pela fé em Cristo. E toda vez que nós nos encontramos pregando isso e semeando isso, sabe o que nós vamos colher? Pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo libertas de vícios, pessoas tendo as suas vidas transformadas, porque só o evangelho tem poder para trazer justificação e santificação. Então a lei de Deus é ruim? Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a lei de Deus é santa e perfeita. E esse é o problema, porque a lei é santa e perfeita, mas nós, quanto à nossa humanidade, somos imperfeitos. A lei é um espelho. A lei foi dada para nós como um espelho. O que é um espelho? O espelho reflete a sua imagem. O espelho não tem culpa nenhuma se você é feio, se você é gordo, se você é magro. O espelho tem culpa? Sim ou não? Toda vez que você chega diante do espelho, lá e você fala, estou gordinho, que espelho miserável, né? Olha que espelho maldito. Vou quebrar esse espelho aqui. O espelho não tem culpa nenhuma, porque o espelho só está refletindo quem você é. A lei de Deus, ela é santa e perfeita. E ela é um espelho para nós, nos mostrar que através da prática da lei nós não podemos ser justificados,
Ou seja, para que a lei foi dada para nós? Para nos provar que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém para nos justificar, porque eu mesmo não consigo. Toda vez que eu olho para o espelho, toda vez que eu olho para a lei, eu falo, ixi, estou lascado, porque eu não consigo cumprir isso aqui. Ou seja, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me dê essa justiça. É isso que Cristo nos propõe no Evangelho. Justificação e aceitação mediante a fé. E não mediante as obras da lei. E para fortalecer isso que eu estou te dizendo, Gálatas 3, 19, um pouquinho à frente. Paulo diz assim: logo, para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Quem que era o mediador da lei? Moisés. Deus deu a lei para Moisés. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse justificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Olha o que Paulo fala. Se fosse dada uma lei que fosse possível de ser cumprida, a justiça viria por conta da lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo de pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Amém? Então, se fosse dada uma lei que era possível de ser cumprida, a justiça viria mediante a lei. Mas a lei do Senhor veio para encerrar todos embaixo de pecado. A lei, ela reprova os melhores de nós. É isso que Paulo prega lá em Romanos. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele apresenta 3 grupos de pecadores. Ele fala: não tem ninguém que foi achado justo. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos estão destituídos dessa glória. E todos precisam de um Salvador. É para isso que a lei foi dada. Porque se fosse possível nós sermos justificados pela lei, não tinha necessidade de Cristo vir e morrer por nós. É isso que Paulo fala no versículo 21, no capítulo 2. Ele fala: eu não aniquilo a graça de Cristo. Porque se fosse dada uma lei que é possível ser cumprida, se você busca aprovação, justificação pelas obras, Cristo morreu em vão. Olha que termo forte que Paulo usa. Se a justiça pode vir pela lei, então Cristo morreu em vão. Se você busca ser justificado pela prática da lei, Cristo não tem efeito sobre a sua vida. Esse é o grande problema de muitas pessoas que estão pregando o Evangelho. Muitos cristãos estão vivendo esse Evangelho, que na verdade não é Evangelho. É uma mensagem que deixa Jesus de lado. Porque você está buscando a sua aprovação mediante obras, mediante práticas. Logo, não é necessidade. Cristo para você não serve de nada. Que forte essa palavra de Paulo. Mas essa é uma realidade. Se fosse dada uma lei que era possível de ser cumprida, então a justiça viria pela lei. Mas Deus deu uma lei que é impossível de ser cumprida naturalmente.
Por isso nós precisamos de alguém para nos justificar. E esse alguém é Cristo. E nós recebemos a sua justificação pela fé, não por aquilo que nós praticamos. Toda vez que nós pregamos lei, toda vez que nós pregamos, você tem que cumprir, praticar algo para que você possa ser aceito. Você sempre vai olhar para si e sempre vai ser encontrado em falta. Porque a lei sempre vai apontar para você. Você quer saber a diferença de alguém que prega a lei e alguém que prega o evangelho da graça? A lei sempre aponta para nós. É sempre você. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Você tem que dar o dízimo. Você tem que ofertar. Você tem que vir no culto. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Tudo diz respeito a nós. E quando você olha para você, você vê que você não é capaz de cumprir essa lei. Por isso se manifesta o pecado. Mas aqueles que pregam o evangelho da graça, eles não apontam para nós, mas eles apontam para Cristo. Porque em Cristo, por causa de Cristo, porque Cristo te abençoou, porque Cristo quer te prosperar, você pode ser alguém fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque Cristo morreu por você e perdoou os seus pecados, hoje você pode ser encontrado justo e justificado e aceito diante de Deus. Logo, digno de todas as promessas que o Senhor tem para você na palavra. É sempre Cristo. É sempre o Cordeiro. É sempre, olhe para Ele, foque Ele. Tira o foco das pessoas, tira o foco de si mesmo. Olhe para Jesus. Olhe para a sua obra. Essa é a grande diferença, irmãos. Toda vez que pregamos a lei, apontamos para as pessoas. Toda vez que nós pregamos a graça, nós apontamos para Cristo. Que o Senhor possa nos encontrar nesses dias apontando para Cristo. Apontando para a justiça que nós alcançamos nele. Apontando para a santidade que nós alcançamos nele. E sabe, essa é a máxima verdade da nossa palavra. Nós alcançamos a justificação, a aceitação de Deus, não por aquilo que nós praticamos, mas sim pela fé em Jesus. Talvez você se pergunte, essa é a dúvida de muitas pessoas, e esse é o questionamento de muitas pessoas. Mas então se Jesus justifica, se Jesus aprova quem é bonzinho, se Ele perdoa quem é bonzinho, ou quem é malzinho, na verdade, se Deus justifica quem é mal, então eu não preciso viver uma vida em santidade. Se nós pregarmos essa palavra, as pessoas vão viver de qualquer jeito. Isso é que muitas pessoas falam. Mas Paulo fala para nós que todos aqueles que receberam a justificação pela fé se tornaram novas criaturas. Porque eu já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu, mediante a lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. E o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Romanos 7:14. Paulo afirma concernente a essa dúvida. Quem está debaixo da graça não vai querer viver pecando, porque ele foi transformado e ele se tornou uma nova criatura. Logo o coração dele é em servir a Deus e fazer a sua vontade. E na verdade a graça nos traz a capacidade de praticarmos boas obras.
Ou seja, graça não é liberdade para que você venha pecar. Graça é capacitação sobrenatural de Deus para que você possa viver uma vida em santidade. Consegue entender a diferença? Nós não praticamos para ser. Nós praticamos porque nós já somos. Consegue entender isso? Nós não praticamos a lei para sermos justos. Mas hoje nós temos a capacidade de praticar. Nós temos a capacidade de andar em santidade porque nós já somos justos. Consegue entender a diferença? Sabe, que nós sejamos encontrados pregando o Evangelho nesses dias. Nas nossas casas de milagres. Aonde nós somos, no nosso trabalho. Sabe por que eu estou te pregando isso hoje, irmãos? Porque infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas que estão na nossa cidade. Porque nós somos uma cidade de grande maioria cristã. E a maior parte já teve uma experiência com igrejas e com a mensagem, que não é a mensagem do Evangelho, mas outra mensagem. Infelizmente, muitas pessoas, ao ter contato com essa palavra, que não é a pregação do Evangelho, se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com homens, não se conseguiram se adequar dentro das leis e dos padrões, e foram embora da igreja e não querem nunca mais saber de igreja e nem de crente. Essa é a realidade de muitas pessoas que nós temos na cidade de Novo Hamburgo. É ou não é? Você conhece pessoas assim? Talvez você foi alguém assim. Talvez você foi alguém que ouviu a lei, que ouviu essa pregação. Em algum momento você falou, eu não dou conta de viver isso aqui não, eu vou embora, vou sumir daqui. Porque toda vez que eu venho nessa igreja, o pastor vem, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, e eu não consigo fazer. Aqueles que são mais vulneráveis, eles vão embora rapidinho. E os que ficam, não conseguem viver uma vida de avanço e crescimento espiritual. Porque eles estão tão cheios de lei, tão cheios de práticas. E toda vez que eles tentam fazer, eles não conseguem praticar. Eles ficam presos em uma rede de legalismo e de morte. Eles estão fadados a viver uma vida espiritual rasa e medíocre. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas de Novo Hamburgo. Eu trabalho de Uber. Eu pego pessoas, e não são poucas pessoas que falam para mim exatamente isso que eu acabei de falar para você. Um dia eu peguei um jovem. E muitas pessoas perguntam, você só trabalha com Uber? Às vezes eu falo, às vezes eu não, depende do espírito, né? Às vezes eu falo, não, eu trabalho com Uber, mas eu sou pastor também. E aí começa a discorrer. E um dia um jovem falou exatamente isso para mim. Eu era cristão, né, eu frequentava uma igreja, mas eu saí da igreja, abandonei, porque eles criavam um monte de regras, era um monte de lei, que eles mesmos não praticavam. Aí eu desanimei e eu saí. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas que nós vemos em Novo Hamburgo. Mas sabe, o Senhor nos deu uma promessa. Quantos lembram da palavra do pastor Reinhard para nós? Que o Senhor nos daria muitas pessoas nessa cidade que estavam decepcionadas com igrejas, com religiões. Muitas pessoas que estavam desanimadas, que tiveram uma experiência negativa. E tudo isso por causa da pregação da lei. Eu creio que o Senhor vai nos dar essas pessoas.
Porque nós temos sido encontrados ministrando não a lei e a velha aliança, mas nós temos sido achados ministrando o evangelho da graça que traz justificação. Por isso meu encargo é de pregar isso para você nessa noite, para que essa seja a nossa mensagem. E eu quero profetizar que nessas semanas você vai encontrar essas pessoas. Quero profetizar que nessa semana você vai encontrar no seu serviço. Sabe, não são necessariamente cristãos. Nós não queremos nada com crente, nós não queremos nada com gente que está em outra igreja. Deus abençoe. Se ele está recebendo o evangelho de alguma forma lá, e ele está voltado para Cristo. Nós queremos aqueles que estão desgarrados dos rebanhos, desviados, tiveram más experiências. Porque às vezes não é necessariamente a pessoa que foi para a igreja, mas ela teve um mau testemunho da mãe, do pai, do tio, que era legalista, da avó que era legalista. Eu quero profetizar que nessa semana nós vamos encontrar essas pessoas. E sabe qual que vai ser a sua palavra para essas pessoas? Vai ser a seguinte: esse evangelho que você ouviu não é o evangelho de verdade. Você precisa ouvir o verdadeiro evangelho. Isso que te ensinaram não é a verdade. Você precisa ouvir a verdade. Você precisa ouvir o evangelho da graça. Esse vai ser o nosso gancho, amém? Eu quero profetizar que você vai encontrar essas pessoas. Você vai convidar essas pessoas para ouvir o evangelho da graça. Amém? Você vai convidar essas pessoas porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E o Senhor nos chamou para sermos embaixadores. Para pregarmos o evangelho que é da graça e mediante a graça e que traz justificação de graça. Apenas pela fé. A justiça de Deus, ela é um presente para nós. Que nós sejamos encontrados pregando esse evangelho. Que nós sejamos conhecidos nessa cidade por pregar esse evangelho. Eu quero te dizer e te preparar, irmão. Porque essa pregação vai trazer para nós perseguição. Porque em Gálatas mesmo Paulo fala que aqueles que são da lei, aqueles que são escravos da lei vão perseguir aqueles que são do evangelho e da livre. Essa mensagem vai trazer perseguição para nós. Nós estejamos preparados. Muitas pessoas vão falar de nós porque muitas pessoas já falaram de nós. Já falaram para o pastor Aloysio: não, essa igreja aí é uma igreja que prega o evangelho barato. O pastor Aloysio falou: esses caras não entenderam nada. Porque nós não pregamos o evangelho barato. Nós pregamos o evangelho de graça. Da graça e mediante a graça. Amém? Eu creio que o Senhor vai nos levantar nessa cidade com essa mensagem. Sabe, por mais que nós sejamos ainda pequenos em números, mas a mensagem que o Senhor nos deu é grande. E o Senhor vai nos levantar, e nós vamos crescer, avançar e se tornar uma igreja relevante nessa cidade, por causa da mensagem que o Senhor nos deu. E essa mensagem é o evangelho. Essa mensagem é o evangelho da graça, que traz justiça de graça. Sabe, que nós sejamos encontrados nesses dias pregando esse evangelho. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu queria que nessa hora nós orássemos pelas nossas casas de milagres. Orássemos para que nesses próximos dias nós possamos ser encontrados
pregando a mensagem do Evangelho da graça que traz justiça pela fé. Feche os seus olhos, comece a declarar isso. Comece a meditar nessas verdades. Levante a sua voz, comece a declarar. Comece a encher o seu coração. Sabe, se você foi preso no jugo da lei, se você foi preso na escravidão da lei, eu quero declarar para você nessa noite: seja livre. Seja livre. Se você tem buscado meios para se tornar uma pessoa melhor, se você tem tentado praticar algumas coisas e tem se frustrado, eu quero declarar para você: Jesus é sua justiça. Jesus é quem te aprova. Jesus é quem perdoa os seus pecados. Jesus é quem te faz santo, agradável a Deus. Oh, levante a sua voz. Quebre todo jugo de escravidão sobre a sua vida nessa hora. Oh, Espírito Santo, eu quero declarar: está sendo como ministro da justiça, ministro da reconciliação. Eu declaro nessa noite que os meus irmãos, que essa igreja é encontrada pregando a palavra da graça, do Evangelho que traz justificação para nós. Eu quero quebrar, Pai, entre nós todo legalismo, toda mentalidade, toda fé errada que traz para nós maldição, que traz para nós um viver errado. Eu quero declarar que os meus irmãos são cheios da fé e da justiça. Nós declaramos sobre as nossas casas de milagres nesses dias. Pai, nós encontraremos aqueles, rapaz, que têm andado desgarrados, aqueles que têm andado da lei, alheios à sua vontade, aqueles que se decepcionaram com a religião e com a pregação da lei. Pai, aqueles que, Pai, estão buscando, Pai, se melhorar, estão buscando se aperfeiçoar por métodos humanos, nós declaramos: nesses dias nós seremos encontrados pregando a justiça que vem pela fé. Oh, Espírito Santo de Deus, nós exaltamos a Ti nessa hora. Aleluia, aleluia. Repita assim comigo, em nome de Jesus. Nós declaramos nesse dia que nós somos encontrados pregando o Evangelho da graça que traz justificação, de graça, pela fé e não pelas obras. Nós declaramos que a mensagem que o Senhor nos deu é grande, é poderosa e vai transformar a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Antes de nós encerrarmos, irmãos, nós recentemente pregamos sobre a reforma. E sabe qual que foi a maior descoberta de Lutero na reforma? Foi exatamente essa verdade do Evangelho: que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Sabe o que aconteceu por causa de Lutero? O nosso mundo, o mundo que você conhece hoje, só é o que você conhece hoje porque Lutero teve essa revelação e pregou isso. E isso transformou não só a religião, mas transformou os países, transformou a educação, transformou o governo. A palavra que o Senhor tem nos dado tem poder de trazer mudança. Que nós sejamos encontrados pregando essa palavra. Ainda de pé, antes de nós encerrarmos, irmãos, queria chamar a Érica aqui. Se quiserem chamar as irmãs dos Kids. Nós queremos orar pela vida da Érica e abençoar a vida da Érica. Ela é uma missionária entre nós, como muitos irmãos sabem. E esse ciclo dela está se encerrando aqui. Ela vai estar voltando para Goiânia, né, segundo o Senhor tem falado no coração dela. E ela vai dedicar um tempo agora
aos seus estudos, né? O Senhor tem direcionado ela e nós abençoamos isso, nós vemos com bons olhos isso, pessoas que são maduras, que discernem os seus tempos e os seus momentos. Então ela está encerrando aqui um momento, um ciclo da vida dela aqui, e vai viver um outro momento no Senhor, e sei que vai ser muito mais poderoso do que esse ciclo que ela viveu, né, dos momentos que ela teve conosco. Por isso nós queremos abençoar a vida dela e queremos declarar que ela faz parte dessa casa, né? Nós recebemos você, Érica, como filha, né, dessa casa. Nós louvamos ao Senhor pelo trabalho que você fez aqui, porque isso é muito importante nós fazermos, irmãos, porque esse trabalho de irmãs como a Érica, de irmãos missionários que vieram para dedicar as suas vidas para estarem aqui, para edificar a igreja, esse trabalho é digno de honra. E assim como nós honramos a família do pastor Guilherme nos últimos cultos, nós queremos honrar a Érica, né, porque ela, mesmo sendo jovem, abre mão da sua casa, abre mão da sua família, abre mão da sua vida para dedicar. Quanto tempo você ficou aqui, Érica? Para dedicar 3 anos e 3 meses da sua vida para que a Igreja Videira de Novo Hamburgo fosse edificada. Esses irmãos são dignos de honra entre nós, né? Nós devemos abençoar esses irmãos com tudo que nós temos e com o nosso coração, porque eles têm aberto mão das suas vidas para nos servir como igreja. Eu queria abençoar a sua vida, Érica, queria declarar sobre você, que você saia daqui com a palavra, com o sentimento de alegria e satisfação de saber o que você veio aqui fazer foi feito e foi realizado. Talvez sim, em muitos momentos você se questionou, né, porque talvez você não frutificou como esperava que frutificasse. Talvez você não liderou, não multiplicou células como você esperava que fazesse, mas eu quero dizer para você que esse trabalho para nós não é o mais importante. O mais importante para nós é podermos ter irmãos que são cooperadores conosco, que dividem o jugo e o peso dessa obra ao nosso lado. Então, por mais que você não teve boas experiências nesse sentido, por mais que talvez você se frustrou algumas vezes, eu quero declarar que aquilo que Deus tinha para fazer através de você aqui foi feito. E nós nos alegramos por isso. Porque você foi alguém que sempre esteve conosco, sempre bem disposta, sempre posicionada, sempre nos servindo, suportando o peso dessa obra conosco. Não são muitos irmãos que nós encontramos nessa posição. E você fez isso conosco. Você serviu a minha casa, você serviu a casa do pastor Guilherme, você serviu a casa de muitos irmãos aqui, nos confortando em muitos momentos, nos auxiliando em muitos momentos. E isso é muito mais precioso e muito mais confortante para nós do que qualquer célula que possa ser aberta, qualquer obra que possa ser feita. Para nós, realmente, o principal é nós podemos contar com pessoas com esse coração, com essa disposição. Então, saia daqui com esse sentimento de dever cumprido, porque você certamente abençoou muito a nós e a muitos irmãos dessa igreja. Amém? Vamos orar pela vida da Érica, vamos abençoar a vida dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida da Érica. Pai, nós declaramos que esse momento, ó Pai Senhor, que ela está entrando na vida dela, o Senhor vai abençoá-la de forma sobrenatural. Eu quero declarar, ó Pai Senhor, que ao voltar, ela irá encontrar portas abertas. Ela vai encontrar, ó Pai Senhor, o Senhor acelerando os tempos em sua vida. Pai, em nome do Senhor, eu quero declarar sobre a vida dela, Pai Senhor, que o favor de Deus estará sobre ela. Aquilo que ela intentar fazer, aquilo que ela colocar suas mãos, irá prosperar, irá romper. Em nome de Jesus, nós declaramos que esse novo momento, Pai Senhor, uma nova medida de unção, uma nova medida de favor, uma nova medida de bênçãos,
Pai, está disponível, paixão, para ela. E nós nos alegramos, e nós, ó Pai, somos gratos ao Senhor, paixão, por tudo aquilo que o Senhor fez entre nós através da vida dela. Nós agradecemos e nós, ó Pai, Senhor Jesus, nos alegramos, paixão, por podermos ter uma irmã tão disposta, tão serva, tão, paixão, uma pessoa que nos ombreia e que o serviu essa obra de maneira exemplar. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, e abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Nós nos juntamos para poder comprar um presente para Érica, para podermos honrarmos a vida dela. Eu queria deixar os irmãos na liberdade também para se despedir dela. Hoje ela não vai embora hoje, na verdade é só o último culto, ela vai embora essa semana, quinta-feira. Mas você tem liberdade para despedir da irmã e honrar a vida dela, amém? No mais, Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Vamos mobilizar as nossas casas de milagres. E lembre-se disso, a justiça de Deus sobre nós, ela é mediante a fé e não mediante a lei. Nós somos ministros da reconciliação.